Olá, eu sou a Kelma Maziero e este é o Tarologuês, o podcast que fala de tarô. E vamos lá para o episódio de hoje. Numa entrevista realizada com Dr. Viktor Frankl, um médico neuropsiquiatra vienense que viveu no século XX, o entrevistador pergunta o seguinte: seria possível concluir que o ser humano necessita de um mínimo sofrimento, dor, desgosto, frustração e que, se não os receber de fora, tende a produzi-los internamente? Seria este um estímulo para a terapia? E Dr. Viktor Frankl responde: não é necessário sofrer para encontrar sentido. Além disso, é somente o sofrimento imposto pelo nosso destino que traz em si possibilidades de sentido. Quem sofre desnecessariamente não é heróico, mas masoquista. Por outro lado, o ser humano não consegue nem mesmo se manter em perfeitas condições psico-higiênicas se nunca estiver sujeito a alguma tensão. O que não significa, porém, que deva sempre andar sofrendo. A tensão, sim, é que é necessária. Não uma tensão excessiva, como é óbvio, mas uma tensão dosada. Quando um jovem é privado dessa tensão, como é normal, por exemplo, na sociedade do consumo e do bem-estar, certamente arrumará algum modo de obtê-la de uma forma mais saudável ou menos saudável. Gente querida, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a mais um episódio do Tarologuês, episódio 7, em que a gente vai falar sobre esse assuntinho maldito que todo mundo finge que não existe, foge dele, ignora, passa por cima, que é a dor e o sofrimento. Mas aqui a gente não vai falar sobre isso só na vida, porque, afinal de contas, esse podcast é sobre tarô, certo? Então, vamos falar sobre a dor e o sofrimento que acontecem na leitura. Não por causa da leitura, ainda que isso também acabe em alguma medida sendo possível, mas a dor e o sofrimento que muitas vezes trazem as pessoas até uma leitura oracular. Inclusive, um assunto bastante controverso, porque a rigor, quando se fala em sofrimento, em dor, a gente já imagina que o encaminhamento normal, o encaminhamento correto, seja o da terapia, o da psicoterapia, o da psicanálise ou até da psiquiatria. Entretanto, gente, a verdade seja dita, muita gente vem procurar a leitura oracular com o tarô quando está em sofrimento. E muitas vezes a gente não tem como simplesmente não atender e ignorar a pessoa, até porque muitas vezes essa pessoa não quer buscar psicoterapia, psicanálise, até a psiquiatria. Muitas vezes a pessoa está vivendo aquele momento e ela quer analisar aquela situação ou aquele momento que ela vive na prática oracular, ou seja, é quase uma coisa impossível de a gente evitar. É quase uma coisa comum que acontece na leitura oracular. No meu caso, que atendo, que faço consultas e leituras há 30 anos, eu já vejo isso como parte do meu trabalho. E como eu falei, nem sempre a pessoa vai buscar um suporte, um apoio psicoterapêutico. E não dá para eu querer só atender gente feliz, porque raramente as pessoas que estão bem, entre aspas, vêm procurar uma leitura. Aqui vale até um adendo, né? O que será que significa estar bem? E será que é possível ter uma vida em plena harmonia? Não sei. São coisas aí para a gente pensar. Eu aqui, cá comigo, eu tenho as minhas dúvidas. Eu acho que a vida perfeita, a vida harmônica e estar 100% bem, eu acho que isso
é mais uma historinha que se conta ou que contam pra gente seguir se sentindo insuficiente. Porque na realidade a vida é feita de contrastes, de ambiguidade, e essas dores, elas fazem parte da nossa realidade. Elas fazem parte de nós. E é por isso que hoje a gente vai falar justamente sobre essas dores, de uma maneira mais próxima, de uma maneira mais real, para que quem joga tarô ou quem busca o tarô em momentos de dor entenda que isso é parte do nosso trabalho e que na sociedade que a gente vive hoje, essa mesma dor e esse sofrimento, eles estão ganhando tons muito diferentes. E se a gente não parar para analisar a realidade que a gente vive, dificilmente a gente vai conseguir lidar com essa realidade no oráculo. Essa é uma bandeira, gente, que eu carrego há muito tempo. Quem me conhece sabe, a boa e velha frase, né? Quem conhece meu trabalho sabe. Eu carrego a bandeira de que o tarô é um espelho da realidade. Ele reflete a realidade. Então, se a gente está inconsciente dessa realidade, vai ser difícil a gente fazer conexões e contextualizações verdadeiras numa leitura. Eu realmente acredito que é fundamental a gente estar inteiro e atento na realidade que a gente vive, porque isso vai bater no oráculo, isso vai se refletir na leitura oracular também. Então, a dor e o sofrimento são elementos que fazem parte da nossa realidade. Mesmo que você, por exemplo, não jogue para outras pessoas, mesmo que você jogue para si mesmo ou para si mesmo. Tem lá um dia que está difícil, que está doendo, que você está sofrendo. E você pode sim, você pode acabar ou você pode querer jogar tarô para entender isso melhor. Ou seja, o processo doloroso e o processo do sofrimento fazem parte da prática oracular. E não adianta muito a gente escapar querendo entrar nessa lógica da felicidade a qualquer preço, a qualquer custo. Por isso, eu comecei esse episódio citando Viktor Frankl, que é um autor que eu já estudo há mais de 5 anos, pesquiso sobre ele, pesquiso sobre o vazio existencial e o sentido na vida. Citei aqui um livro que vocês não têm noção do quanto esse livro já está rabiscado, gente. Rabiscado, marcado. Eu tenho 2 volumes e os 2 estão personalizados, se é que eu posso dizer assim. Esse trechinho que eu li para vocês é de um livro que chama Sede de Sentido, do Viktor Frankl, publicado no Brasil pela editora Quadrante. E trouxe esse trechinho e trouxe o Viktor Frankl, primeiro porque eu realmente acho difícil se falar em dor e sofrimento sem passar pela logoterapia, que é o estudo que Viktor Frankl nos deixou sobre o sentido na vida. Eu acho muito difícil a gente falar de dor e sofrimento e não passar por Viktor Frankl, não só pela sua história de vida, porque Viktor Frankl foi um prisioneiro dos campos de concentração, ele passou por alguns campos de concentração e sobreviveu a um custo altíssimo, diga-se de passagem. Então, seja pela história de vida de Viktor Frankl ou por tudo o que ele construiu ao longo da sua existência, mesmo desde antes dos campos, onde ele realmente se dedicou a estudar e a entender melhor o sentido na vida, a falta, o vazio existencial, que ele chama de mal da nossa época, seria o maior problema do século XX, na opinião de Frankl, seria o vazio existencial, e o quanto ele contribuiu nesses assuntos. Então não tinha como fugir dele, e eu nem quero, porque estudo esse autor há tanto tempo. E hoje a gente tem aqui também, eu acho assim, a cereja do bolo, que é a presença, a fala do José Roberval, que é um colega oraculista e que, como eu falei, cereja do bolo, é logoterapeuta. Eu descobri isso há pouco tempo e achei de uma felicidade, de uma coincidência incrível, porque eu não fazia a menor ideia que o Roberval era logoterapeuta. E aí muita coisa ficou explicada para mim, porque gosto dele, acho o trabalho dele sério, ético, super interessante. E aí falei, bom, faz todo sentido, não é mesmo? A logoterapia, normalmente, ela é estudada e praticada por pessoas que têm ali uma pegada forte de humanização,
de cuidado com o ser humano e de atualização no que se refere a olhar para as pessoas, né? Para a pessoa, se é que a gente pode dizer assim. Então hoje, gente, a gente está aqui para ouvir o Roberval, a gente está aqui para compartilhar um pouco desse assunto, que é um assunto delicado, mas extremamente necessário, e eu vou me comprometer aqui em trazer algumas questões para o Roberval e também trazer alguns trechos ou algumas observações para, de alguma maneira, contribuir com o que eu tenho absoluta certeza vai ser incrível e vai ser bastante construtivo, produtivo para todos nós. Vamos lá! Roberval, essas primeiras décadas do século XXI trouxeram uma relação diferente da gente com o tempo. Tempo das coisas, tempo da vida, tempo dos afetos. Isso afetou, literalmente, a prática oracular na medida em que a gente nota que os consulentes buscam cada vez mais as respostas rápidas, instantâneas e até um curativo rápido para suas dores. Nesse sentido, como você vê esse comportamento e de que forma nós, oraculistas, podemos contribuir para uma prática oracular menos imediatista e mais realista? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Kelma Mazieiro, que faz o podcast Tarologuês um sucesso e um ambiente, um espaço de fala e muito bem posicionado no mundo dos oráculos, no ambiente oraculista, onde nós, profissionais dessas mancias, precisamos cada vez mais reafirmar o nosso espaço frente a uma sociedade que nos busca, mas que ainda parece buscar também entender qual é o papel desse profissional oraculista. Meu muito bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver nos ouvindo, nos assistindo. Eu falo bom dia, boa tarde, boa noite, que dependendo do horário que você esteja ouvindo essa explanação, vai fazer a diferença, não é? O primeiro tema que você me conduz aqui nessa fala é de grande importância e de grande desafio, Kelma. Eu diria que não apenas só no século XXI, mas de todo o cenário desse universo oracular que acompanha a humanidade e o desenvolvimento da humanidade. Não há nenhuma dúvida que na atualidade as condições imediatistas, intempestivas do humano, muito linkadas à velocidade proposta por um bem-estar que é propagado, que é defendido pelas mídias sociais em grande evidência, nos coloca, oraculistas como um todo, em um lugar de meditação e de reflexão sobre a condição um tanto instantânea dos acordos da previsibilidade com aquilo que o tempo possa ou pode oferecer. Eu tenho 35 anos de jornada oracular. Eu comecei profissionalmente aos 15 anos. Você muito bem mencionou que, além de oraculista, tive outras formações, como administrador de empresas, como psicólogo, inclusive sou psicólogo clínico, mas o oráculo é o meu olhar enquanto entendimento e compreensão do humano. E o tempo é o nosso desafio. Primeiro, porque esse tempo ele tem uma condição posta no imediatismo atual e bem mencionado a partir do século XXI, isso ficou ainda mais gritante. E esse tempo parece não ser um tanto respeitado, não é? Haja vista a pressa para chegarmos em algum lugar, seja para encontrar um novo emprego, seja para encontrar um novo relacionamento, inclusive vai mais além, é mais profundo, inclusive é encontrar a si mesmo. Esse tempo
parece ser desafiador por tudo e por todos. E como eu me coloco diante desse tempo, a função do oraculista, que, ao meu ver, tem dois aspectos de grande importância: o acolhimento e a orientação. Primeiro passo, eu foco no acolhimento. Vejo a pessoa ansiosa pelo tempo, apressada pelos acontecimentos, como se não houvesse amanhã. Eu acolho essa pessoa, eu escuto esta pessoa, porque o oraculista no acolhimento, ele precisa estar preparado para a escuta. Não é só a fala, é também a escuta. Esse humano que vem até nós, ele necessita encontrar no acolhimento esse espaço da escuta, e nessa escuta é onde você vai fazer as intervenções, que dentro do campo do segundo ponto proposto, a orientação, ela precisa vir acompanhada da reflexão. E quando você consegue envolver o consulente ou a consulente nesse espaço de acolhimento, que, evidentemente, conduz à escuta desse oraculista daquilo, da queixa que está sendo trazida por seu consulente ou por sua consulente, você vai para o segundo passo dessa estrutura de acolhimento que conecta com a orientação. E essa orientação, dentro de um campo de previsibilidade, onde o oráculo é, de fato, buscado, precisa vir com a reflexão. Ou seja, precisa o oraculista ou a oraculista trazer o seu consulente para olhar além das funções previsíveis, buscar ter uma reflexão que seja condutora da sua percepção, da capacidade de abrangência de visão com suas próprias queixas e daí definir os caminhos, as bases, os movimentos onde esse mesmo consulente da realidade deseja chegar. Então, desta forma, eu vou compreender a dinâmica do tempo imediatista, da tempestividade, dessa angústia pelo acontecimento trazida pelo consulente, em orientação, em reflexão, em escuta, em acolhimento, e aí sim podermos juntos, naquela dinâmica que está sendo proposta no modelo oracular, traçar algumas possibilidades de caminhos que já estão sendo, de certa forma, inspirados nesse processo reflexivo e de percepção, agora já pelo próprio consulente, que acolhido e orientado consegue enxergar nesse modelo de tiragem oracular quantas possibilidades e quantos caminhos estarão disponíveis a partir da sua própria construção e, consequentemente, o tempo não precisa ser avassalador com o imediato, mas um condutor em seu espaço entre hoje, amanhã e depois, para que as coisas sejam mais bem postas e realizáveis. Então eu sempre digo aos meus consulentes, sejamos amigos do tempo, porque se formos amigos do tempo, em tempo tudo será alcançado e realizado. Nas aulas, seja de tarô, Petit Lenormand, ou até mesmo nas aulas de numerologia, eu sempre costumo dizer que, além do tempo ser o nosso melhor amigo ou amiga, o nosso tempo em consulta, em maior escala, não é para traçar caminhos de previsibilidade diante daquilo que o consulente está acenando para a busca oracular. Não. O nosso maior tempo em uma consulta está relacionado à condição de levar a forma reflexiva, a forma analítica, o consulente em encontro com essa própria percepção, porque em termos
oraculares, nós falamos de uma linguagem simbólica, ou seja, interpretamos símbolos, seja isso na taromancia, seja na cartomancia, seja da forma odoróloga, seja da forma numerológica ou astrológica, nós estamos lidando com a interpretação dos símbolos, que de alguma maneira tende a sugestionar. Mas, se nós colocarmos o princípio reflexivo e analítico, que é envolver o consulente nessa própria arte divinatória, nós conseguiremos fazer com que este consulente, em tempo, acesse o seu autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo. E isso faz a diferença, porque o consulente sai da consulta não apenas obtendo informações que seriam frágeis do ponto de vista da sua livre escolha, e ele passa a obter informações que agregam a sua própria capacidade de percepção, como se estivéssemos descortinando a sua visão perante a sua própria responsabilidade naquilo que conduz e que convém ao instrumento oracular acontecer. Isso que eu estou trazendo é ampliando a capacidade do oráculo, de visão do oráculo, e ao mesmo tempo instruindo até os meus alunos. Olha, não vamos cair nessa de tudo tem que ser rápido, né? Não. O tempo não é o tempo de Deus, não é o tempo do consulente, não é o tempo do oraculista. O tempo é uma construção. É uma construção que envolve livre-arbítrio, que envolve capacidade reflexiva, analítica, que envolve o bem-estar espiritual. Espiritual aqui me referindo à expansão de consciência, não é? Não ao espiritual de um sagrado, de um divino. E estando em base estruturada e fortalecido com essa imagem do eu superior, que é a nossa condição de consciência, de reflexão, nós diminuiremos essa angústia com o tempo e, consequentemente, compreenderemos, inclusive, aonde devemos chegar com tanta informação, com tantas mídias sociais, com tantas necessidades que parece que são postas lá no mundo externo, deixando de viver aquilo que foi internalizado, aprofundado dentro de nós. Então, minha compreensão é que sim, estamos à beira de um colapso do tempo, com essa pressão, com essa angústia, o tempo inteiro, o tempo todo, não é? Parece que formatando uma ideia de é agora ou nunca, e quando passamos para um outro olhar, que é agora e sempre, nós conseguiremos administrar o tempo e conduzir o tempo da melhor forma possível. Excelente, Roberval, excelente. Essas reflexões sobre a nossa relação com o tempo das coisas e essa tradução para o oráculo, para a parte da prática oracular, é muito importante para a gente expandir justamente o pensamento e não ficar focado só nas coisas mais imediatistas, né? Nas coisas mais próximas. Esse entendimento do tempo, ele é muito importante para a gente ver o quanto estamos acelerados e o quanto muitas das pessoas que nos procuram, elas também estão atravessadas por esse tempo imediatista, instantâneo, de pouca percepção. Então, esse entendimento de tempo, na minha concepção, é essencial. E ainda existe aquele tempo onde é aclamado pela condição absoluta da previsibilidade, não é, Kelma? Eu não sei se você... Claro que você passa por isso também, como todo e qualquer oraculista, né? O consulente, ele chega e diz, mas aí quando? Quando eu vou realizar? Quando isso vai acontecer? E aí a gente tem uma projeção.
Você está fazendo uma tiragem de tarô por um certo período, sei lá, 6 meses, e nessa construção você vai passar para entender, opa, isso aqui tem uma base, né? Tem um campo de atuação para esse período. Mas não esqueçamos que ao sair da consulta oracular, este mesmo consulente que nos procurou e que pediu intermediarmos um tempo para tais acontecimentos, tem um livre-arbítrio que, se bem posicionado do processo de acolhimento, orientação, reflexão, ele saberá, né, a administrar esse tempo, conduzir esse tempo, realizar dentro do seu tempo os acontecimentos. Muito provavelmente ele nem perguntaria em quanto tempo eu vou conseguir tal objetivo. Por quê? Porque dentro da base estrutural da reflexão, da condição analítica de ser posto esse consulente na que eu chamo análise oracular, ele já vai estar muito bem, ele já vai estar dando conta desse tempo e fazendo com que essa pressa, esse imediatismo, ele seja sanado. Em suma, você precisa, enquanto oraculista, sanar essa pressão sobre o tempo. Você precisa acalmar essa dor pelo tempo. Você precisa dar condições ao consulente de pensar melhor sobre o seu tempo e tornar esse tempo mais útil, mais reflexivo e mais amigo do seu próprio ser, da sua própria existência. Eu acho que quando eu penso assim, eu me envolvo ainda mais com o oráculo, eu envolvo ainda mais com as mancias, eu me envolvo muito mais, inclusive, com o meu consulente e a sua história de vida, que não pode ser, em hipótese alguma, deixada de lado em campo de previsibilidade daquilo que alcançamos numa análise oracular. Eu quero deixar aqui registrado também o tema principal desse episódio, que foi, na verdade, nasceu de uma questão que me foi enviada lá no Instagram pela Kerly. Ela me escreveu o seguinte, eu vou compartilhar com vocês, porque eu quero emendar essa mensagem dela com a próxima pergunta para o Roberval. Ela escreve o seguinte: Oi, Kelma, bom dia, como está? Sabe uma coisa que eu tenho observado nas pessoas que consultam cartomantes? É a impressão que eu tenho que antigamente, se um cartomante falasse assim, olha, você vai passar por um processo doloroso, mas não vai durar para sempre. Ela entendia, ia embora da consulta e vivia o seu momento doloroso, caso não pudesse evitar. E pelo fato de ter a informação previamente, isso deixaria essa pessoa até mais abrandada. Hoje, se alguém consulta as cartas e recebe essa informação, como fica? E quando acontece o momento da dor, ela fica igual cachorro correndo atrás do próprio rabo e fica voltando no cartomante com a mesma pergunta. Quando eu digo que tenho essa impressão, é porque leio cartas há pouco tempo. Então te pergunto, é isso mesmo? Teu público, que é cartomante, mais experiente, poderia ajudar nesse sentido? Você perguntaria isso numa enquete? E eu fiz a enquete, desenvolvi o tema ao longo daquela semana, mas neste momento o José Roberval interagiu comigo na DM e foi daí que nasceu essa ideia de a gente vir para cá falar com vocês sobre isso, porque é um assunto que precisa de mais cuidado e mais carinho. Não é sempre que dá para abordar todos os assuntos no Instagram. O Instagram tem ali uma dinâmica, não o Instagram, estou falando só do Instagram como se fosse o fim do mundo. Na verdade, assim, a gente tem uma dinâmica em rede social que é
de velocidade, que é de rapidez. Até coloquei isso aqui na primeira questão, na questão anterior que eu fiz, né, para o Roberval. A nossa relação com o tempo da temporalidade. E aí, como eu falei, tempo das coisas, tempo da vida, tempo dos afetos, tudo isso foi diretamente afetado. Então, quando a gente está em rede social, a gente tem um stories que dura no máximo 1 minuto. A gente tem os reels, eles não são tão literais, né? Mas é quase uma ameaça. Quando eles dizem, um vídeo mais de 3 minutos a gente não entrega, tá? As pessoas não veem, então vê bem o que você quer fazer. Tenta fazer vídeo mais curto, facilita aí. Então, acaba que a gente faz vídeos, reels, com um tempo curtíssimo para falar sobre assuntos sérios. Imagina um assunto como esse aqui, né? Não é simples assim de falar em 1 minuto. É impossível, eu diria. Nos stories também é muito picado. Quando coloca muitos stories, a tendência é o pessoal pular, ou porque não lê, ou porque não pode ouvir os stories com som alto. Tem muita gente que prefere a legenda por causa disso, né? E quando a gente escreve, tem um número de caracteres ali também definido. Tô aqui falando do Instagram, mas a gente pode ir pro Threads, a gente pode ir pro X, a gente pode ir pro Facebook, que é o mais antigão de todos, pelo menos atualmente, né? Porque eu sou do tempo do Orkut. Então, é uma dinâmica diferente. Quando a Kerly trouxe esse tema, eu abordei lá, e aí começamos uma prosa ali na DM, eu e o José Roberval, foi clara a importância de trazer esse assunto para cá. Por isso, gente, esse podcast tem um pouco essa função de debater e refletir questões que precisam de mais olhares, ou pelo menos espaço para trazer para vocês mais perguntas. Porque às vezes, muitas vezes, a gente não tem a resposta. Mas a gente pode ter mais espaço aqui para trazer mais perguntas e, consequentemente, seguir pensando sobre isso. E é assim que a gente avança. Então, não se esgota esse assunto aqui. Eu acho que é preciso estudar para dar conta de lidar com a dor, por exemplo, de um consulente. Principalmente a gente que lida com bastante gente em fase de sofrimento, com consulentes em fases difíceis, é fundamental ter qualificação profissional, porque senão termina o dia e a gente não consegue levantar nem o dedo da mão de tão cansado, de tão exausto, porque aquele dia lidou com um problema praticamente o dia todo. Isso a gente não aprende sozinho na raça, isso precisa de preparo, de estudo. E a qualificação profissional, por exemplo, vem nesse sentido. Quer dizer, o assunto nem de longe se esgota aqui. Mas aqui a gente pelo menos está conseguindo trazer mais elementos para vocês pensarem e entenderem a importância da gente olhar para essa questão sem desviar dela. Nesse sentido, vamos para aqui para a segunda pergunta. Roberval, no contexto digital, a gente vive tempos em que a felicidade se tornou quase uma ordem, uma obrigação. E claro, se a felicidade é a ordem da vez, emoções como a tristeza ganham ares de fracasso. É como se a gente fracassasse quando não está se sentindo bem ou quando não está se sentindo feliz. Enquanto todo mundo parece estar maravilhoso nas redes sociais, por exemplo. Então, eu queria te ouvir falar sobre isso e saber quais são as suas percepções sobre a relação das pessoas com essas dores, com as suas próprias dores. E como isso pode ser trabalhado numa leitura oracular. Bem, Kelma, esse contexto digital é algo muito pertinente para os dias atuais, né? Vivemos o advento digital, tecnológico, mídias, redes sociais e, junto com ele, os tempos impregnados pelo conceito de felicidade, uma felicidade do ponto de vista subjetivo, cara, né, difícil de ser encarada, e do ponto de vista da vontade e da objetividade, difícil de ser atingida. Bem, as redes sociais vieram para ficar. Isso é fato. E viver do ponto de vista se beneficiar dessas mídias é algo extremamente importante e necessário.
Agora, os seus modelos são efêmeros. Efêmeros porque a cada dia vão surgindo novos modelos de mídias, de redes sociais, de acessos digitais. Enfim, o que fazermos diante disso enquanto oraculistas? Bem, nesse lugar eu busco, através da reflexão, da análise, em meio à orientação, convidar o meu consulente e a minha consulente para o mundo real. O mundo real que hoje está integrado nas mídias, nas redes sociais. Não é à parte, é integrado a isso. Mas essas redes, essas mídias sociais, elas não dizem, de fato, quem é você, quem sou eu. Não. Logo, elas não podem servir de modelo comparativo, porque somos sujeitos da singularidade, ou seja, únicos enquanto existência na dimensão biológica, na dimensão espiritual, na dimensão psicológica. E sendo, portanto, únicos, quanto mais eu busco o modelo comparativo, quase como forma obrigatória para estabelecer o conceito de felicidade, por exemplo, o lado oposto disso, ou a polaridade disso, será o fracasso. A minha condução enquanto oracular, dentro dos aspectos que envolve o advento tecnológico, midiático das redes sociais, é fazermos uso dessas ferramentas sem perder a nossa capacidade reflexiva, sem perdermos a nossa capacidade de leitura, sem perdermos a nossa capacidade de discussão e, ao mesmo tempo, de realização dos nossos propósitos. Esse assunto está ficando muito bom, então eu vou aproveitar para emendar mais pergunta nesse contexto, Roberval. E eu quero saber de você, o que você pensa sobre essa realidade? A impressão que eu tenho, Kelma, é que eu preciso, enquanto sujeito, me apresentar ali numa rede social, sorrindo, contente, alegre, feliz, todos os dias, todos os momentos. Tem uma tal expressão que eu acho ela bem interessante, monetizar. Gente do céu, na prática, pelo que eu observo e ouço algumas pessoas falando, monetizar é o tempo inteiro apresentar algum conteúdo que seja vendável. Mas não basta só você apresentar o bom produto para que ele possa ser vendido, comprado. Você precisa, junto, agregar. E sabe o que é agregar? Agregar é você formatar uma imagem a mais perfeita possível. Você lembra, Kelma, daquele comercial de margarina? Até popularmente ficou a gente conversando aí nos bastidores da vida. Família modelo Doriana, não é? Por quê? Porque se tinha a imagem televisiva de uma família perfeita, sentadas à mesa e, de alguma maneira, sorridente, alegre, feliz, o tempo inteiro. Mas dá para ser feliz o tempo inteiro, gente? É possível, em busca da tal monetização, apresentar minha vida íntima dentro de uma perfeição geradora de uma exuberante felicidade para impressionar
o consumidor dessa falange de monetização, isso é um tanto estarrecedor, para não dizer claramente adoecedor. Então, na condição de oraculista, recebendo os meus consulentes sofridos por não conseguir acompanhar essa imagem perfeita da felicidade, eu os convido a olhar para a dor, para essa dor existencial e dizer que ali mora a vida real. Há 35 anos atrás, quando eu comecei nesse universo oracular, como eu costumo chamar, né? Minha profissão como oraculista, a gente falava um pouco mais do que incomodava o outro e a nós mesmos. Hoje em dia parece que existe uma regra. Eu vim ouvir coisas boas. Fale apenas aquilo que vai me fazer feliz. Então, espere aí um pouco. Esse não é o lugar do oraculista. Porque se o oraculista vai interpretar a sua simbologia do oráculo que está sendo exposto naquele atendimento, então ele vai falar de uma vida real. E a vida real daqueles que estão se servindo das redes sociais é uma vida real que também tem alegria e tristeza, contentamento e sofrimento, dor e esperança, como todo e qualquer sujeito da sua própria singularidade. Então, mais uma vez, eu insisto, eu convido, enquanto profissional oraculista, convido o meu consulente, a minha consulente, o estudante, a estudante, a olhar para esse mundo real e das mídias, das redes sociais, poder sim se beneficiar daquilo que é também um novo modelo, inclusive importante, das próprias relações que vão se formando. Mas nunca no campo da dependência, e sim na influência da sua própria vontade, do seu próprio querer. Eu quero começar esse bloco retomando Viktor Frankl e citando um trecho de um livro dele que se chama O Sofrimento de uma Vida Sem Sentido, publicado pela editora Realizações, onde ele escreve o seguinte, abre aspas, porque assim é efetivamente. O que importa é como se suporta o destino logo que nos escapa das mãos. Em outras palavras, quando não é mais possível moldar o destino, então se faz necessário ir ao encontro desse destino com a atitude certa. Fica claro agora com que direito Goethe pôde afirmar: não existe nenhuma situação que não possa ser enobrecida, seja agindo, seja aceitando. Só que podemos completá-lo. A aceitação, ao menos no sentido de que esta nos faz suportar um sofrimento de forma correta e leal a um destino autêntico, é por si mesma uma ação. Mais do que isso, a mais elevada ação e a mais elevada realização permitida a um homem. E compreendemos igualmente as palavras de Hermann Cohen: a suprema dignidade do homem é o sofrimento. Fecha aspas. Bom, gente, óbvio que a gente não está aqui fazendo uma apologia ao sofrimento, isso seria masoquismo, como o próprio Frankl falou e eu mencionei no começo do episódio. Contudo, é importante a gente lançar mão de bons autores para pensar a dor e o sofrimento, principalmente num contexto de ditadura de felicidade que a gente vive, inclusive muito bem abordado pelo Roberval anteriormente. Sendo assim, é fundamental a gente trazer aqui o Frankl, porque aqui ele cabe muito bem, ele brilha nesse assunto, e a gente começar a olhar para a logoterapia de Viktor Frankl com olhos específicos, ou seja,
Como seria possível a gente estudar um tema tão delicado, tão difícil, a ponto de conseguir exercer o nosso ofício de maneira mais humana, de maneira mais consciente e de maneira mais responsável? Autores como Frankl são autores que nos permitem entender aspectos da vida que muitas pessoas não querem entender e que, inclusive, muitos autores nem quiseram mexer, justamente por serem lugares difíceis de se transitar. Então, a logoterapia é extremamente importante para a gente lançar mão de conceitos, de teorias, de entendimento a respeito do cuidado com o outro, consigo e com o outro. E veja que aqui eu não estou falando que a gente precisa ser logoterapeuta ou que logoterapeuta é oraculista, nada disso. Mas olha a sorte que a gente tem. A gente vai ouvir agora o Roberval falar a respeito desse assunto. E eu montei aqui uma questão especial para ele, porque eu tenho absoluta certeza que ele é a pessoa certa para a gente ouvir sobre esse assunto e começar a entender como esse assunto nos toca. Então vamos lá, Roberval. Como você acha que a logoterapia pode nos ajudar enquanto oraculistas? Como a gente pode entender o papel da dor e do sofrimento na vida e na prática oracular usando a perspectiva da logoterapia, mesmo sem a gente ser logoterapeuta? Quais são os links que você percebe entre o enfrentamento das dificuldades trazidas para a mesa de jogo e a logoterapia? Claro, sempre considerando esse cenário que a gente vive atualmente, que é um cenário que vai negar uma dor e sofrimento que são inevitáveis. Eu quero te ouvir falar sobre isso, Roberval. Tenho certeza que você vai elucidar muita coisa. Bem, Kelma, a logoterapia entrou na minha vida no momento onde eu estava concluindo a faculdade de psicologia, minha segunda formação, e eu venho de um profundo estudo na literatura junguiana, muito em função dos oráculos, mais especificamente do tarô. Então, naturalmente, eu fui construindo a ideia de que a abordagem que me acompanharia na clínica da psicologia seria também junguiana. Mas, numa aula falando sobre abordagens psicoterapêuticas, principalmente as mais humanistas, e apresentando todas elas praticamente, sobre o estudo da fenomenologia, antropologia, filosofia, o professor rapidamente citou a logoterapia e me tocou logo de imediato. Saindo ali da aula, eu já fui buscar alguma coisa do Viktor Frankl, né? Ele havia mencionado um pouco ali da história de Frankl e encontrei o livro Em Busca de Sentido, né? Porta de entrada para quem deseja ter conhecimento sobre logoterapia, análise existencial. E daí eu compreendi, né, que Jung seria um conhecimento super importante, mas que em muito havia me nutrido nessa jornada oracular e que a clínica eu seguiria com uma outra perspectiva. Uma perspectiva, inclusive, não muito distante, já que na própria formação em logoterapia, entre conhecimentos e saberes do Viktor Frankl, a gente caminha também ali no berço literário de Jung, Freud. Bem, mas o que é que a logoterapia conversa com o oráculo? Veja bem, nós nos encontramos com a perspectiva oracular numa ideia onde os consulentes chegam com seus sofrimentos, muitos com os vazios existenciais, lembrando que oráculo é uma prática que chega em muitos lugares onde outros serviços não chegam. Inclusive serviços voltados à saúde mental, existem muitas comunidades, cidades, principalmente no interior do país, que esses serviços
são difíceis de serem encontrados, né? Mas lá tem sempre algum oraculista ou alguma oraculista. E nessa perspectiva, o Viktor Frankl trata na logoterapia, de forma muito responsável, eu diria, do ponto de vista do sofrimento humano, né? Do vazio existencial, da busca pelo sentido que este sofrimento de alguma maneira traz. E nós, enquanto profissionais oraculistas, devemos buscar essa perspectiva de sentido, né? Em vez de abrirmos uma tiragem de tarô, de cartomancia e instruir o consulente, fuja dessa situação, saia desse contexto. Não, a gente pode ir na perspectiva como oraculista de se fazer entender ali, naquela cena, naquele aspecto que tanto está dimensionando a condição humana, o que é que aquele sofrimento está falando, o que é que aquele vazio está colocando, o que é que esse consulente encontra de sentido, que a partir disso, a perspectiva, né? E aí entra muito a ideia de uma conversação, né? De uma interação com o próprio consulente, os seus processos de transformação, de ressignificação, a busca por suas próprias melhorias. Isso tudo se baseia porque o humano, na perspectiva da logoterapia, do que muito mostra Viktor Frankl, ele é um ser tridimensional. Ou seja, ele é composto pelas dimensões física, onde está associado ao biológico, ao funcionamento dentro das suas necessidades, uma dimensão psicológica, quando nós encontramos a própria condição da mente, das emoções, da personalidade, né? Condição da mente são os processos mentais que se formulam no humano. E a dimensão espiritual, ou até mesmo chamada em logoterapia noética, considerando, né, a dimensão da consciência. Mas essa consciência faz o humano olhar para a liberdade, a responsabilidade que tem um sentido ou que busca por um sentido, mesmo que isso esteja baseado em um sofrimento. Pensando nisso, enquanto oraculista, a gente transita por essa tridimensionalidade do humano e faz com que esse humano, no despertar do olhar a partir de um alfabeto simbólico, como por exemplo é o tarô, enxergar ainda mais as suas próprias condições e capacidade de elaboração. Com isso, Kelma, podemos compreender que a logoterapia, assim como a psicanálise, a psicologia junguiana, a filosofia, a antropologia e tantas outras abordagens e literaturas são de extrema importância, de acesso, de busca pelo conhecimento, para vivenciarmos as nossas experiências como oraculistas. O oraculista não pode se prender em uma bolha, muito pelo contrário, ele tem que furar a bolha. A minha primeira formação foi como administrador de empresas. O que é que eu busco na atualidade? Muitas vezes, atualizar a literatura na área da administração para atender melhor os meus consulentes, as minhas consulentes que estão liderando em uma organização, que estão atuando em algum projeto, que são empreendedores e empreendedoras ou que são profissionais de alguma área. Ou seja, como orientá-los apenas no processo da interpretação simbólica oracular. Eu preciso ir além e buscando outros conhecimentos
além de agregar, eu vou me tornando um oraculista que sabe o lugar da sua fala e que, sobretudo, tem no campo da orientação saberes que são complementares à função de oraculista que eu exerço. A logoterapia me faz enxergar o humano enquanto esse sujeito tridimensional, enquanto posicionamento de suas próprias vontades, seus próprios objetivos. Eu vou olhar para esse humano desejando contribuir mais com sua elaboração, com sua capacidade de análise e, sobretudo, com o seu acesso aos oráculos, seja como um consulente ou estudante. Eu sempre estimulo os meus alunos e alunas a buscar complementar a formação oracular com outras áreas do saber e assim poder de fato estarmos atualizados com o novo tempo, fazendo com que o oráculo continue acompanhando a evolução da humanidade. Roberval, essa fala foi muito importante porque trouxe humanização, porque trouxe entendimento, esclarecimento e principalmente mostra pra gente o quanto alguns conceitos, algumas teorias bem embasadas e bem estudadas, elas podem enriquecer a gente como pessoa e como profissionais, independente do trabalho que a gente exerça. Eu vou deixar aqui um espaço para você se despedir, meu querido, dos nossos ouvintes, e já dizendo que eu faria um episódio de 5 horas com você, mas não tem problema. A gente parcela, a gente volta a se falar. Quem sabe mais adiante a gente faz mais um episódio, mas pelo menos deu para deixar aqui um pouco dessa riqueza de conceitos, dessa riqueza de conhecimento que você tem e o quanto pensar o nosso trabalho profundamente é tão interessante, até muito mais interessante do que a gente ficar fugindo da realidade e fingindo que só a alegria preenche a nossa vida, não é mesmo? Então eu deixo aí esse espaço para você se despedir dos nossos ouvintes. Meu muito obrigado a você, Kelma, e a todos que direto ou indiretamente contribuem com o podcast Tarologuês e aqueles que vêm acompanhando o seu trabalho, que também acompanham o meu trabalho e que hoje estão ouvindo a nossa fala, a nossa boa discussão acerca de um olhar onde o profissional oraculista tenha acesso ao conhecimento. Busque literaturas, busque aprofundar em outras teorias os muitos saberes que estão tão disponíveis e que enriquece tanto o nosso trabalho como profissionais oraculistas. Meu muito obrigado a quem está nos assistindo. Meu muito obrigado mais uma vez a você pelo convite e deixo aqui uma mensagem onde cada um de nós possamos e devemos levar a jornada do oraculista e da oraculista de forma ética, comprometida e, sobretudo, entendendo todo e qualquer oráculo acompanha o desenvolvimento da humanidade, porque você e eu, nós, os oraculistas, buscamos, de alguma maneira, não parar no tempo, nem no espaço, nem dentro de uma bolha. Buscamos os muitos saberes, a formação do conhecimento e o aprofundamento dos estudos para ofertar ao consulente e ao estudante, de fato, a possibilidade de se profissionalizar e de respeitar uma atuação
de uma profissão que sobrevive e muito às condições do tempo e da humanidade. Meu muito obrigado mais uma vez. Todos espero que possam levar essa reflexão para os seus momentos de estudo e de muitas atividades oraculares. Meu muito abraço a todos, abraço para quem for do abraço, beijo para quem for do beijo. Gente querida, chegamos ao final desse episódio. Quem sabe mais adiante a gente retoma isso, a gente aprofunda isso, mas já deixo aí para vocês como uma possibilidade esse caminho de buscar repertório, de poder se aprofundar sem medo, de poder fazer uma prática oracular profunda e que não é chata porque tem papo cabeça, ao contrário, é muito importante porque permite acolher, entender e conviver com esse outro que a gente atende. E vou fechar, claro que eu vou fechar o episódio com o Viktor Frankl, que é o nosso querido e que hoje foi tão bem representado aqui a partir do olhar do logoterapeuta Roberval. Vou fechar aqui com um trechinho do começo desse mesmo livro, O Sofrimento de uma Vida Sem Sentido, onde ele cita Yehuda Bacon, quando é perguntado que sentido poderiam ter os anos em que ele passou em Auschwitz. E então ele diz o seguinte, citado pelo Frankl: quando rapaz pensava, vou contar ao mundo o que vi em Auschwitz, na esperança de que o mundo se tornasse outro. Mas o mundo não mudou. E o mundo nada quis ouvir sobre Auschwitz. Só muito mais tarde compreendi verdadeiramente qual é o sentido do sofrimento. O sofrimento tem um sentido quando tu mesmo tornas-te outro. Um grande abraço, gente querida, e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada por me ouvir até aqui. Vale lembrar que este podcast não substitui nenhum curso, aula ou formação em tarô e nem prepara pessoas para atenderem profissionalmente. É um espaço de reflexão. Para ser um praticante ou profissional, faça cursos responsáveis. E para ter uma boa experiência na leitura de tarô como consulente, busque profissionais experientes e confiáveis.